Ô Bob, por falar em declaração ao microfone do Igor, Habla. eu quero tocar num assunto aqui que eu e Guilherme pegamos o início dele lá, sei lá, 2016, 17, 18. E eu não sou contra e não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor a todo mundo que quer e precisa trabalhar. Eu estou vendo, e não só aqui em Minas Gerais, mas como no Brasil inteiro, uma invasão de blogueiros e youtubers nas coletivas. Eu acho que isso é muito perigoso pelo seguinte: eu, por exemplo, enquanto diretor de comunicação do Atlético, tive vários embates com o Igor. Ele pensava de uma forma, eu pensava de outra, a gente discordava, concordava, mas eu sabia que se a coisa se estendesse, né, eu tinha quem procurar. Você tem um CNPJ aqui, Rede 98, né? Então eu vou ligar para o Rodrigo Carneiro, vamos entender o que fazer e tal. Quando você monta lá o podcast do Bob, o blog do Bob, você é o Bob. E você manda o Talibã para entrevista, porque ele é seu funcionário. E chega lá, a chance do Talibã fazer alguma coisa ou arrumar algum tipo de confusão e aquilo se tornar algo institucional, ela é grande. Não só pela questão, muitas vezes não é todo mundo, tá, gente? Do despreparo das pessoas que vão para as coletivas, mas na hora que o Talibã arrumar confusão, eu vou ligar para o Bob. O Bob é um CPF, ele não é uma instituição, ele não é um veículo de comunicação. Eu não estou aqui dizendo que não tenha que ter, mas que pelo menos um critério para selecionar, né, quem participa das coletivas e quem não participa das coletivas. Você tem a 98 que faz perguntas, você tem a Rádio Itatiaia, você tem a TV Globo, o Jornal do Tempo e acabou. 70%, 80% das entrevistas, das perguntas hoje, elas vêm dos blogueiros e dos youtubers. E qual é o critério? Tem a MCE? E como é que a MCE dá o credenciamento? O que a MCE cobra para isso? Porque ser jornalista hoje ou não ser, tá praticamente igual, é a mesma coisa. Mas eu acho que a gente precisa um pouco entender. Não há a possibilidade de uma segunda pergunta, por exemplo, do Igor. Não há uma segunda pergunta da TV Globo. Porque você tem que fazer 8, 10 perguntas. E o tal do parabéns pela classificação? Repórter não tem que dar parabéns para quem tá lá no outro lado da mesa, não. E assim, você me desculpe, mas eu vou tocar num assunto, também não tem que pedir desculpa. Então assim, cara, eu tô um pouco preocupado de onde isso vai parar. Vamos acompanhar e vamos ver, né? Eu acho que no final acaba havendo uma seleção natural de quem, né? Quem tá ali fazendo aquilo. Não sei. Assim, pelo motivo certo, e quem tá ali porque, enfim, tá querendo se autopromover às custas de um esporte que, de fato, tem uma visibilidade muito grande. Hoje eu conversei com uma pessoa do Atlético que me disse o seguinte: perdemos a guerra, Guilherme. Foi a frase da pessoa. Perdemos a guerra. Não há mais possibilidade de volta. E eu não estou, mais uma vez, aqui dizendo não pode entrar youtuber, não pode entrar blogueiro. Não, eu acho que tem que ter um critério. Isso. Critério. Até porque a forma de comunicação mudou, né, Dodô? Hoje nós temos várias formas de comunicar, dentre elas a internet, que é muito forte. Sim. Aqui nós temos 2 representantes de comunicação dos clubes com uma experiência, uma vasta experiência e muito mais capacidade de falar de comunicação esportiva do que eu. Eu acredito que se nós temos a TV, se nós temos o rádio, nós temos a própria 98, que além de TV e rádio, é a internet. Nós temos que dar voz a todos os veículos de forma democrática. O que falta, e aí veja se eu entendi, Dodô, é uma organização ou uma padronização. É isso que você está querendo? Sim. Entendi. Sim. Não é vetar e nem censurar ninguém em nada. Porque amanhã o cara aqui da rua monta um blog, tá? Ele é engenheiro, monta um blog. Aí eu não sei como é que funciona. Aí ele vai à MCE e fala assim: agora eu tenho um blog, eu quero poder frequentar as coletivas do Filipão. É assim que está acontecendo? Não, ele tem que apresentar um diploma? Eu sinceramente não sei, tá? Mas tem que ter um critério. Há quanto tempo o seu blog existe? Há 7 meses. Não, só com 4 anos. Mostra pra gente aqui que seu blog tá ativo.
né? E alguns outros critérios para permitir que essas pessoas estejam lá. A briga do Diniz, agora aí, Na coletiva de o sábado. depoimento do Diniz foi em cima disso, né? Falou assim, vocês não têm a menor capacidade de entender o que a gente faz do lado de cá durante a semana, mas vocês jogam coisas e vão jogando, e vão jogando, e vão jogando. Claro, tem veículo de comunicação oficial, 98 e outros tantos, e a gente também erra. Ok, mas é um veículo de comunicação. E eu acho que esse critério precisa existir. Mas isso também não explica o tipo de resposta ou o tipo de evasiva. Absolutamente. Até porque a resposta pior que o Filipão deu foi no Igor. Não é? Sim. Uma resposta absolutamente sem pé nem cabeça para uma pergunta muito bem formulada. Porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu quero, né? Assim, não faz entender nada, só faz, enfim, aumentar a especulação, né? Dizer que um jogador não entra numa partida porque ele não está pronto, mas ele leva ele pro banco. Já imaginou? Professor, todos chamam de professor. Você está numa sala de aula, você é um aluno, tem dúvida em alguma questão, o professor gostaria de saber por que o senhor falou isso dessa forma e não falou assim. O professor vira e fala, porque eu quis. Próximo capítulo, abra um livro aí. Ué, mas aí não, professor. Aí você ferrou. E ele teve um momento que ele traz um assunto que é muito interessante. Quando ele fala assim, os jogadores do Palmeiras têm estilos diferentes. São diferentes dos jogadores do Atlético. Então, eu preciso encontrar um outro jeito. Ali, ele tem um material fartíssimo para dar uma aula, CJ, nessa hora. É isso. Explicar. Porque lá no Palmeiras ele jogava com o Dudu, com o Rony, com não sei o quê, com o Rafael Veiga. Então ele trabalhava assim. Aqui no Atlético não, porque na frente eu tenho o Paulinho, preciso usar pela direita e tal. Ele perde ali uma oportunidade, né, de ser lúcido. E nós não ser estamos claro. nem pedindo para que ele use um tatiquês ou um vocabulário de amplitude, de quebrar linha, porque ele pode muito bem falar, olha só, no primeiro tempo eu tinha uma ideia que eu conseguiria anular o jogo do Cauã. Só que eu vi no intervalo que essa minha ideia e o vocabulário normal. Tinha dado errado. E o que eu fiz? Aproximei o Paulinho do Hulk, coloquei o Rubens, inverti o Scarpa e aí por ali, pela direita e pela esquerda, eu tive mais válvula de escape e eu tive mais chegada. Vocês perceberam que o Atlético chegou mais, logo no começo, acabou. Ele não falou nenhuma amplitude, nenhuma profundidade, nenhum quebrar linha e ele explica por que ele quis. Então, agora, por que eu quero? Sem Porque eu quero, não. O que eu quero é punk. E o segundo tempo maravilhoso? Então, essa também eu não entendi, não. O Atlético fez um segundo tempo maravilhoso. Deve ter comparado com o primeiro. Aí ele tem razão. Se ele comparou com o primeiro, aí ele pode ter razão. Mas enfim, o fato é que, né, agora o clássico decisivo já começou. Né? Porque você sabe que o clássico começa na hora que a data é definida, né? Então o clássico já começou e vamos ver o que vai acontecer na final do campeonato estadual.